E aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí agora mesmo para receber as notificações, marca no sininho aí, já deixa o like aqui nesse vídeo se você tem acompanhado aí bastante coisa para os seus estudos, para o seu trabalho aí de produção musical, mixagem, masterização e tudo envolvido aí. Esse vídeo aqui é a segunda parte da sequência de vídeos, né, da série de vídeos A Matemática do Áudio. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo aqui, a primeira parte, dá uma olhadinha aqui na descrição ou aqui no canal, no playlist, basta você entrar lá no playlist A Matemática do Áudio, pode procurar aqui e pesquisar nos vídeos também. É muito importante para você entender esse vídeo aqui, que você volte no primeiro vídeo, assista, porque é uma sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui e os assuntos são interligados. Então, para você tirar o melhor proveito desse vídeo aqui, vale a pena assistir desde o começo da série, tá bom? No primeiro vídeo, a gente abordou aquele lance da trilogia de aspectos que afetam a nossa percepção de um som dentro da mixagem, né? A gente viu lá que a percepção do som dentro da mixagem é composta não só pela fonte sonora em si, mas também pelo processamento que é aplicado naquela fonte sonora e também pelo cenário. Quando a gente altera qualquer uma dessas três peças, né, a gente altera a percepção daquele elemento em relação aos outros. Então a gente viu no primeiro vídeo, quando a gente alterava alguma coisa da voz, a gente sentia o violão um pouquinho diferente, ou quando alterava o violão a gente sentia a voz um pouquinho diferente, né? Então isso aí é como se fosse uma das leis básicas da física ou da matemática do áudio, que são importantes para a gente compreender e conseguir tirar um melhor proveito do nosso som, né, das nossas mixagens, das nossas masterizações, e isso aí volta também nos primeiros processos da produção musical, na gravação, até a forma de você arranjar, de você escolher o timbre de um instrumento, né, escolher o próprio instrumento, reflete toda nessa questão, porque se você escolhe um instrumento errado, um instrumento que gera um espectro sonoro que não é tão adequado para aquele arranjo, você acaba gerando vários compromissos ao longo do processo da mixagem, fazendo com que você tenha que tomar atitudes às vezes mais radicais. Às vezes bastava você escolher o instrumento correto, por exemplo, né? E a gente vai discutir vários desses assuntos aí nos próximos vídeos da série também. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar um conceito que também é muito importante para a compreensão de como a gente molda o som, né, como que a gente faz com que esse som seja percebido de maneiras diferentes dentro do contexto da mixagem, tá? Eu vou chamar esse conceito aqui de centro de visibilidade ou pontos de visibilidade, vamos colocar assim, porque é o seguinte, é uma questão que muita gente fica encucada aí. Você sempre vê vídeos aí, a galera lançando, como se mixa uma batera bem, como que se mixa um baixo bem, como mixar um violão na música sertaneja, alguma coisa assim. Na minha opinião, esses vídeos não fazem muito sentido, porque quando você para pensar, as pessoas estão focando muito nas partes, e muitas vezes as partes fora de um contexto, né? Às vezes você vê, como mixar uma batera bem, aí o cara mostra lá a batera sozinho e tal, pô, puta som de caixa, um puta som de bumbo e tal, mas está fora de um contexto. Se você insere aquilo dentro de um contexto, muitas vezes você vai ter que mexer em muita coisa ali, porque a bateria vai ter um certo espaço para aparecer dentro do contexto, e cada contexto vai permitir que ela apareça de uma determinada maneira. Então a gente tem que distinguir claramente duas coisas. A gente tem o espectro da coisa, né, dos elementos, o espectro do elemento, e o espectro que é visível desse elemento dentro do contexto. Por isso que eu estou falando desse conceito aqui de centro de visibilidade. Então é muito importante você distinguir esses dois pontos. Então eu vou partir para um exemplo prático aqui, vou mostrar uma mixagem completa com vários elementos e a gente vai começar a levantar algumas questões aqui. Eu vou mostrar aqui no quadro algumas coisas que são importantes e vão clarear muito as ideias de vocês aí. Espero que vocês curtam. Vamos lá? Bom, no primeiro vídeo aqui da série eu abordei um exemplo mais minimalista, né, com poucos elementos. Eu mostrei aquele exemplo lá com um violão e uma voz e tal, para começar a ressaltar algumas dessas coisas sobre percepção, mas nesse vídeo aqui eu vou abordar uma mixagem um pouco mais cheia, né, com mais elementos. Essa música aqui chama-se All Souls Moon, que é do artista James May. Esse multitrack aqui e várias outras dezenas de multitracks de vários estilos podem ser baixados gratuitamente no site Cambridge Multitracks para propósitos educacionais, para estudo, né, para desenvolvimento aí das suas técnicas de mixagem e tudo mais. Aí vira e mexe, às vezes eu vou dar curso, alguma coisa assim, o pessoal pede uma música diferente e tal, a gente vai lá, confere e utiliza para, enfim, para ensino e tal, e tem muita coisa muito legal assim, vale a pena conferir para quem não conhece esse site também. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o propósito desse vídeo, a gente analisar o som, tá? Primeira coisa, eu fiz essa mixagem aqui
ela está finalizada sem a masterização. A gente vai dar uma ouvida geral, porque a minha intenção é que vocês criem uma foto sonora desse som que a gente vai ouvir aqui, para poder discorrer sobre vários dos aspectos e vários detalhes dos itens que compõem a mixagem também. Então o que eu vou pedir para vocês aí é dar uma ouvida na mixagem como um todo e que vocês criem uma foto, em primeiro lugar, da mix como um todo, como que é a sonoridade dessa mix, como que é o espectro dessa mix para o seu ouvido, tá? E lembrando aqui que quando eu falo vamos analisar o espectro da música, não é você abrir um analisador de espectro e ficar olhando como é que pula ali os ganhos e tal, não é nada disso. É como o seu ouvido percebe espectralmente as cores daquela música, tá? A gente está abordando um outro ponto, esse raciocínio de como o espectro se comporta para os nossos ouvidos. E a gente vai ver como que a gente vai fazer essas ações para moldar o espectro do todo e moldar o espectro das partes, utilizando raciocínio lógico, que é a grande ideia dessa série de vídeos aqui, é a matemática do áudio, tá? Então eu vou tocar aqui, pensa de duas formas, vamos colocar assim, qual que é o espectro da música, em primeiro lugar, e depois qual que é o espectro das partes, como que é o som da voz, como que é o som do violão, como que é o som do baixo, qual que é a foto, como é que é a cor, será que o baixo é muito grave ou menos grave, será que o violão é muito brilhante ou tem menos brilho, ou é mais médio, será que a voz é uma voz mais macia, mais aveludada ou é uma voz mais estridente, mais aberta, mais ardida e mais presente, né? Então esse tipo de raciocínio que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, tá? Eu vou tocar mix de cabo a rabo para todo mundo construir essa imagem mental aí do som. Vamos lá. A day when all the souls who've slipped away from here draw close to those they've left behind. So near, I can hear their voices quickening, whispering to humankind, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone. This eve, as I wander through this sweet old town, down my street run scores of eager souls, disguised as an ogre black or a princess white. From house to house they trick and treat the night. The spirits roam, the spirits roam. Us to that door, we step outside the bones we wore, leave behind the world once more. In the orb, a face of light, smiling down, beaming through clouds of misty memory swirls. It's a line, a silver thread to the other side. This All Souls moon confides in both the worlds. This All Souls moon
Beleza, deu para ter uma visão da mixagem. Eu fiz essa mixagem aqui em mente, né, esteticamente, pensando num som country, uma coisa meio anos 70, assim. Então você observa a característica da voz com aquele reverb um pouco mais prolongado, um pouco mais suave, o som do violão mais macio, a batera um pouco mais sutil também, sem muita agressividade, né, um som mais, vamos colocar assim, mais doce, né, vamos dizer assim. Agora, a gente tem várias questões aqui para ressaltar quais são as cores da música, né? O que vocês conseguem perceber disso? Como que é o som da mix como um todo? Será que é uma mix que tem... apesar de a gente pensar sempre no balanço, né? E é uma dica que eu deixo aqui para a galera sempre, procure sempre o balanço. A resposta para o melhor é sempre no balanço e no equilíbrio. Tá? Então você busque a melhor combinação de peças, a melhor relação ali entre os volumes da voz com o volume do piano ou do violão, a coloração dos timbres. Quando você consegue fazer algo equilibrado, com as tonalidades equilibradas, você tende a fazer uma coisa com um resultado mais interessante. Sempre busque o equilíbrio, tá? Mas mesmo quando você busca o equilíbrio do som, de uma mixagem, de uma master, o que acontece é que, devido às características originais do som ali, da tonalidade do som, você acaba tendo algumas regiões de frequência mais enfatizadas, assim. Às vezes por causa do contexto do arranjo, ou às vezes por causa da fonte sonora. As duas coisas valem nesse contexto aqui. Se a gente toca a música um pouquinho e presta atenção em alguns itens, por exemplo, se a gente para pensar no som da voz, como é que é o som da voz nessa mixagem? Será que é um som suave? Obviamente a música tem um contexto suave, mas se você presta atenção no som da voz, se eu colocar aqui um trechinho, ó, vamos ouvir só o comecinho do verso aqui, ó. A day when all the souls who've slipped away from here draw close to those they've left behind. Então o que acontece é que a voz, apesar de ser uma performance suave, ela tem uma característica tonal presente, ela é uma voz presente, ela é uma voz, né, eu sempre comento com a galera nos meus cursos e tal, a gente associando com cores, é uma voz que tem mais branco do que marrom, vamos dizer assim, ela é mais clara, né, ela é clara, ela aparece com mais proeminência na região das frequências média altas, das frequências altas, né, a gente percebe a voz vindo para frente, e o próprio reverb que eu inseri ali, que no caso é um reverb plate, ele ajuda a acender um pouquinho da voz, né? Se a gente presta atenção, por exemplo, no baixo, vamos dar uma ouvida agora, ouvir um trechinho aqui pra frente, mas presta atenção só no som do baixo. Their voices quickening, whispering to humankind, you're not alone, you're not alone. You're not alone, you're not alone this evening. Beleza, o que acontece? Será que é um som do baixo muito pesado, ou é um baixo que não tem tanto grave, ou é um baixo que tem as duas coisas? Então quando você ouve o baixo no contexto, você começa a perceber o seguinte, o baixo ele tem um certo grave, mas tem uma região que salta aos meus ouvidos, que é muito aquela região do médio grave, que ele soa meio pom, pom. É um baixo, né, que tem uma característica tonal muito das coisas gravadas nos anos 70, né? É o que a gente fala de som de pau, né? O baixo tem som de pau. Mas, no entanto, esse baixo aqui ele tem um som bem equilibrado, ele ainda tem um grave, mas essa região é ainda evidente, né? Tem muitos arranjos e muitas texturas de baixo, né, que a gente trabalha em diversos estilos, que não tem essa região tão evidente. Muitas vezes, inclusive, vários baixistas gostam de deixar esse som um pouco mais sutil, com esse médio grave menos, entre aspas, roncado, até por gosto estético, né? Então a gente vê que, para quem é baixista, fica claro você dizer isso, já eu quero um som de baixo um pouco mais roncado ou um pouco menos roncado, mas no caso desse contexto aqui, esse baixo realça um pouquinho disso, ainda assim tendo a porção dos subgraves um pouco mais cheia. Quando a gente coloca aqui no meio da música, ainda fica mais claro, porque o baixo realmente aparece um pouquinho nessa região dos médio graves, esse som meio wom, 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 e ao mesmo tempo ele tem uma profundidade, né? Deixa eu colocar aqui mais nesse miolo na hora que a bateria entra, quer ver? Life, the twinkle in your eyes, the glowing flame behind the mask, jack-o'-lanterns do not last.
us to that. Né? Apesar do baixo tá bem encaixado ali na mix, ele tem a profundidade dele, mas essa característica é uma característica do próprio som dele, né? Beleza, então eu estou levantando essas questões porque já eu vou no quadro mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Eu poderia apontar outros elementos aqui da mixagem. Vamos ouvir, por exemplo, o som da caixa da batera. Presta atenção agora no som da caixa da batera. The twinkle in your eyes, the glowing flame behind the mask. Jack-o'-lanterns do not last. Time, it brings us to that door. We step outside. Beleza, o que acontece com a bateria nesse caso aqui? O som da caixa da bateria, ele é um som muito gordo, muito encorpado? Não, talvez esse som da caixa aqui, ele tenda a uma outra estética, ele tenda a uma estética mais suave, mais sutil, né? Então quando eu fiz essa mixagem aqui, eu foquei em tentar deixar o som do bumbo, né, mais cheio. Quando você ouve o som do bumbo mais cheio, o som dos tambores, apesar da gente não ter canal de tambor separado aqui, né, eu usei alguns recursos interessantes de mixagem aqui para realçar e deixar os tambores mais aprofundados a partir do som do over. O único tambor que a gente ouve aqui nessa mixagem vem do som do over, tá aqui, ó. Então eu utilizei uma estratégia para enfatizar isso aí, tá? Não é o propósito do vídeo entrar em tantos detalhes, mas só queria enfatizar que o som da batera tá com as peças mais graves no bumbo, os tambores ali e tal, e a caixa tá um pouco mais suave, um pouco mais brilhante. Jack-o'-lanterns do not last. Time, it brings us to that door. We step outside the bones we wore. Legal, e por que eu estou levantando essas questões todas, né? Eu exemplifiquei aqui com a voz, com o baixo e com a caixa. Por quê? A gente está ouvindo num contexto. Mas olha a diferença que dá quando a gente ouve a coisa sozinha, tá? A gente viu que o baixo realça um pouquinho dessa região do médio grave e tudo mais, né? Que é um som mais anos 70 e tal. Beleza, mas olha só, se a gente sola o baixo aqui e ouve, qual que é o espectro do som que vem pra gente? É interessante porque quando a gente ouve o baixo sozinho, a gente não tem essa sensação muito mais evidente de que ele é tão roncado assim, né? Olha só, vou colocar até em outro trecho aqui, vou colocar mais pra frente, ó. Ele tem um pouquinho do bom, mas não chama tanta atenção porque a gente ouve o subgrave dele também, né? Só que no contexto parece que chama mais atenção, olha só que interessante. The twinkle in your eyes, the glowing flame. Então no contexto o baixo tende a soar mais on, ou seja, o médio grave aparece mais do que ele solado. E por que isso acontece? Eu já vou explicar aqui no quadro. É o seguinte, o espectro da parte sozinha para o nosso ouvido é um, e o espectro da parte no contexto é outro, tá? Por isso que surge esse conceito do centro de visibilidade, que eu já vou mostrar graficamente para todo mundo entender. Então o que acontece é o seguinte, o primeiro princípio que eu adoto como prática, que eu sugiro para todo mundo trabalhando mixagem, né, obviamente a masterização você é obrigado a fazer isso, mas durante a mixagem a primeira coisa, evitar o máximo de solar, tá? A grande questão é que quando você sola, o seu ouvido está assumindo que o espectro do elemento é o espectro dele sozinho. E você tende a fazer movimentos completamente errôneos, tá? Então, nesse caso aqui, você observa que quando o baixo está sozinho, ele está linear, plano ali. Quando ele está no contexto, ele também está encaixando, porém ele encaixa com uma outra personalidade, com uma outra característica. Por quê? Porque o som do baixo ali depende da soma de frequências da música, né? Então, se você tem uma região ali que é mais enfatizada, é porque essa região é o que a gente chama de centro de visibilidade, ou pontos de visibilidade do baixo dentro do contexto. E você tem como conduzir a sua mixagem, você tem como guiar a sua mixagem para escolher quem que vão ser os pontos de visibilidade daquele elemento dentro da sua mixagem. E é aí que você começa a fazer a arte com a mixagem. Vamos fazer essa mesma análise com a voz, tá? Eu vou tocar num outro trecho aqui, ó. Vamos ver aqui nesse final. Presta atenção no som da voz, no contexto.
It's a line, a silver thread to the other side. The Soul Soul's moon confides in both the worlds. Então é o que eu expliquei anteriormente, a voz ela tem uma característica um pouco mais brilhante, um pouco mais acesa, né? Essas frequências mais altas um pouco mais evidenciadas, né? Fica aquela voz um pouco mais raspada mais na frente. O que acontece é que quando a gente ouve essa voz solada, a nossa percepção é um pouco diferente, olha que interessante. It's a line, a silver thread to the other side. The Soul Soul's moon confides in both the worlds. Obviamente a voz dele é uma voz suave, é uma voz que não é tão encorpada. No entanto, quando a gente ouve a voz solada, a gente percebe bastante a região dos médios ali, bem proeminente, e a gente sente a voz um pouco menos brilhante, né? Por quê? Porque o espectro da parte sozinha, solada, é um, o espectro da parte no contexto é outra, né? Então você sempre tem que fazer os seus ajustes de equalização e de compressão levando em conta o contexto. Então o princípio do não solo é primordial para você achar o formato das coisas dentro do contexto, né? Então é interessante porque a voz ali, sozinha, ela está bem balanceada. No contexto ela acende, porque é a região que ela tem que aparecer. Então é como se o centro de visibilidade da voz para esse contexto aqui dessa mixagem, a forma como eu abordei a mixagem, o centro de visibilidade da voz está nas regiões mais altas, né? Média altas e altas. Então a voz aparece nas regiões média altas e altas. It's a line, a silver thread to the other side. The Soul Soul's moon confides in both. E o que acontece é que o médio da voz que a gente ouvia solado, ele fica levemente, vamos colocar assim, entre aspas, enterrado, não enterrado, mas ele fica um pouquinho mais escondido, por quê? Porque existem outros elementos na mixagem que têm uma predominância na região dos médios. Então é como se fosse assim, a voz, ela tem o centro de visibilidade mais para as regiões mais altas. Mas a gente tem, por exemplo, o piano aqui, que é um elemento que prioritariamente vai aparecer mais na região dos médios, então esse elemento vai ter um pouco mais de prioridade nos médios. Então, o que acontece é que essa energia do piano faz com que o centro de visibilidade no piano seja mais para o médio, em comparação com aquela voz. Então, o piano na mix aparece no médio, a voz na mix aparece mais para o alto. E dessa forma a gente consegue começar a raciocinar como que a gente vai colocar os elementos na mix em termos espectrais, tá? Obviamente, essa é só uma forma de você ler a mixagem. A gente tem muitas outras formas para dispor os elementos na mix. Aí entra volume, panorama, reverb, dinâmica, né, compressão e tal, que não são os focos desse vídeo aqui especificamente, mas aqui eu estou levantando uma questão de como que matematicamente ou logicamente você vai entender a disposição das frequências dentro de uma mixagem, tá? Voltando para o exemplo da caixa que eu tinha comentado, né? Vamos ouvir de novo o som da caixa no contexto. Então, o som da caixa tá aquele som um pouquinho mais doce, sutil, né? O cara batendo com a baqueta mais de levinho ali, e tá aquele brilho mais delicado, tá? Vamos ver como é que tá o som da caixa sozinha? Vamos ver. Interessante, a caixa sozinha soa até bem mais opaca do que a caixa no contexto, né? Então olha que interessante, se você ouvisse a caixa sozinha, você fala, cara, essa caixa tem um pouco de médio grave, um pouco de marrom demais no contexto, eu vou tirar um pouco. Se você tira, a caixa nem aparece na mix. Essa que é a grande sacada de você entender o centro de visibilidade, é o que você precisa fazer aparecer daquele instrumento no contexto. E quando a gente fala assim, fazer aquele elemento aparecer na mix, não confunda isso com o movimento que você faz, tá? Muita gente confunde isso. Ah, eu quero a caixa brilhante na mix, eu tenho que dar agudo nela. Não, muito pelo contrário. Você tem que entender o que você tem que tirar da frente para deixar o centro de visibilidade da caixa nos agudos. Ou o que você tem que fazer durante a mix
para você tirar da frente ou manipular para você tirar o centro de visibilidade do grave ou o que quer que seja, né? Obviamente o som da caixa não são só os microfones da caixa, né? O over também tem um papel primordial no entendimento do som da caixa. Mas vamos ouvir aí o som da caixa com o over fora do contexto só para, né, compreender como que essa questão se resolve também, ó. Mais interessante ainda, porque quando você adiciona o over, a caixa encorpa mais ainda, né? E aí no contexto a caixa já tem esse corpo, no entanto existem outros elementos que têm corpo, que têm uma prioridade maior no corpo da mix, né? Vamos dizer assim. E por isso que a caixa soa com um brilho. Então é como se o espaço da caixa aparecer na mix não fosse no grave, porque a gente tem o baixo que é grave, a gente tem o bumbo que é bem grave também, né? A gente tem o violão que tem um corpo proeminente, então eu estou dando foco na mixagem para a cor marrom da mixagem, né? Para os graves e médio graves ali aparecerem em outras peças. A caixa nessa mix, por enquanto, ela não está aparecendo tanto nessa região. E não que ela não tenha corpo, ela tem o corpo, mas o corpo dela ali fica um pouquinho mais escondido do que as outras coisas que realmente precisam aparecer com o centro de visibilidade no corpo, né? Então, ouvindo de novo no contexto. Beleza, então vamos ali para o quadro que eu vou explicar visualmente isso aqui tudo que eu estou querendo passar e enfatizar e ressaltar sobre essa nossa percepção do áudio dentro da mixagem. Então vamos supor que a gente tenha um desenho aqui, ó. Vamos colocar que fosse o espectro, não o espectro físico que você vê lá no analisador de espectro, né? Mas uma coisa que a gente percebe, tá? Imagina que uma música tem esse desenho aqui, ó. A gente tem aqui o eixo que tem as frequências, né? Em hertz. A gente tem aqui as amplitudes em dB, tá? Imagina que a nossa mix tivesse essa foto aqui, ó. Tá? Então, você vai observar que sempre a sensação que você tem de uma mixagem é sempre que ela tem mais energia nos graves do que nos brilhos, né? Até a forma de percepção mesmo do ser humano, como a gente ouve e tudo mais, né? A forma de que a gente observa o conteúdo de cada instrumento também e tudo mais. Mas o que acontece é o seguinte, imagina que você tenha esse espectro aqui. Quando eu comentei logo há pouco aí que o som do baixo, né, quando a gente ouve no contexto, ele tem uma sensação de ser um pouquinho roncado e tal. Se a gente coloca aqui as frequências, ó, vamos colocar aqui 1K, e a gente vem dividindo aqui, ó, 500 Hz e assim por diante. Quer dizer, tá meio fora da escala aqui, mas vamos colocar que fosse assim, ó, 500, 250... 125 e assim por diante. O que acontece é o seguinte, quando o baixo dentro da mixagem realça o roncado, o que acontece é o seguinte, por mais que o baixo esteja balanceado, como a gente viu ali, quando a gente solava o baixo, ele estava com a percepção balanceada, né? Então imagina que o espectro do baixo fosse essa linhazinha vermelha aqui, tá? Beleza. E balanceado também não significa flat, tá? Balanceado significa um equilíbrio sonoro das frequências, porque nada no mundo real é flat, né? O que acontece é o seguinte, se o espectro do baixo é esse vermelhinho aqui, a gente observa que o que está acontecendo quando a gente ouve aquele lance todo balanceado ali, é que existe uma regiãozinha aqui, ó, que é como se fosse uma diferença entre o espectro do baixo e o espectro da música, tá? Então se o baixo está evidente na região dos roncados ali, ou seja, o centro de visibilidade do baixo está nessa região do médio grave, o que acontece é que nessa região a mix tem menos energia. Então por isso que o baixo aparece naquela região ali. Então visualmente seria essa representação. O baixo estaria teoricamente balanceado ali com o subgrave, o grave, o médio grave e tudo mais. No entanto, no contexto, se a gente tem menos energia na mix, porque realmente nessa mix não tem ninguém competindo muito com o baixo nessa região de forma mais preeminente, né? O baixo tem mais energia do que outros elementos. Então isso faz com que o baixo apareça mais, tá? No caso da voz, se a gente tivesse a voz aqui, ó, vamos supor que a voz fosse pontilhada aqui, ó. Então o espectro da voz, vamos supor que fosse mais ou menos isso aqui, ó. Tá?
acontece a mesma coisa, né? Então, apesar da voz soar balanceada e ter uma energia de médio, igual eu comentei há pouco, né? O que acontece quando você ouve no contexto, a energia de médio dela está numa região onde tem outras coisas que tem mais médio que ela. Então, por isso que quando você ouve no contexto, a voz, você não sente tanto o médio dela. Porém, o médio é importante para você criar o contexto da mixagem. Porque se você tirar essa região da voz aqui, ó, quando você faz isso aqui, e, né, num equalizador, alguma coisa assim, a sua mix perde energia de médio, né? Então é como se você pegasse aqui, a sua mix tivesse menos energia de médio e tal, e vai ter uma defasagem nessa quantidade de médio que tem ali, tá? Então só para entender como é que essa lógica do áudio vai funcionando, tá beleza? Mas enfim, não foi esse o caso aqui. Mas o que acontece, o que eu queria explicar da voz é o seguinte, provavelmente tem uma região aqui, ó, nas médias altas e altas, onde a voz tem uma preponderância ali sobre as energias da mixagem. Então é como se o centro de visibilidade da voz estivesse nessa região aqui, para cima de 6K, alguma coisa assim. É onde a voz fica ela tem mais facilidade de aparecer, tá? Então essa que é a filosofia. Eu dei o exemplo também da caixa da batera, né? Então a gente observou, até solada, a caixa tem uma energia de grave, tem médio grave, ela até soa tendendo ao opaco sozinha. No entanto, no contexto da mix, ela aparece muito na região dos brilhos. Então é como se a caixa também tivesse alguma coisa meio assim, ó. Ela tem uma região de opacidade aqui, no entanto a opacidade dela está abaixo da opacidade das outras coisas, no médio e grave das outras coisas. Então a caixa tende a aparecer alguma coisa assim, ó. Então é como se isso aqui, ó, essa regiãozinha aqui, na região das média altas ali para altas, fosse o centro de visibilidade da caixa. Então o que acontece na prática é exatamente isso. Então quando você está tentando mixar algo, você fala, cara, pô, o som do negócio tá legal, mas na mix não aparece, não sei o quê. Pode ter certeza do seguinte, você não está usando a matemática do áudio. Isso aqui é matemática do áudio, é igual você fazer 1 mais 1 igual a 2. Por que aquele elemento não aparece no médio grave? Porque provavelmente a sua mix tem mais médio grave do que o elemento. Então você vai ter que tirar médio grave da mix para aquele elemento ter corpo, por exemplo, né? Por que aquele elemento, pô, eu tô ouvindo aqui, tá com brilho legal, na hora que põe a música some, ou não está dando aquela mordida na caixa, aquele crack na caixa. Por quê? Porque provavelmente a sua mix tem alguém que está fazendo esse papel, então você tem que tirar alguém desse papel para poder ceder para essa coisa que você quer com mais crack e assim por diante. Então você pode utilizar esse raciocínio do centro de visibilidade ou pontos de visibilidade para facilitar o seu raciocínio, para você compreender, para você perguntar para o áudio o que você precisa. E lembrando que o centro de visibilidade, né, não é só uma região, você pode ter situações onde aquele elemento tem características tonais em diversas regiões. Você pode ter por exemplo, um timbre de voz numa mix onde ele tem uma força nos graves, mas também tem uma força nos brilhos. Ou seja, ele tem um centro de visibilidade com pontos no grave, né, e pontos no brilho. Então, aquele elemento vai ter mais facilidade de aparecer na mix do que outros, né? Então, esse conceito é muito importante para você começar aí a domar a sua mixagem. Então, voltando aqui para a prática, isso aí leva a gente a raciocinar também, quando a gente precisa fazer modificações numa mixagem, que a gente deve ter em mente onde que estão esses pontos de aparição, né, os centros de visibilidade daquele instrumento dentro do contexto, né? Isso é muito importante. Por exemplo, se a gente fizer levantar essa questão aqui do baixo, vamos supor que você tenha finalizado a mixagem, aí o cliente chega assim, cara, tá tudo legal, mas eu acho que o baixo tá meio roncado demais, né? Então o que você vai fazer? Você vai observar, você vai ouvir a música e você vai reduzir um pouquinho daquela região onde o baixo aparece com aquele roncado, tá? E isso, obviamente, vai variar com o contexto. Inclusive, não é nem a mesma região e nem a mesma quantidade de você fazer solado, tá? Então, olha só para entender um pouquinho melhor. A equalização do baixo é essa aqui. Até o momento, o baixo só teve isso aqui de equalização. Então, vamos ouvir. This eve, as I wander through this sweet old town. Né? Então o baixo está muito bem encaixado, inclusive aos meus ouvidos é a tonalidade ideal para essa música, né? O que acontece vamos supor que o cliente chegue assim, não, eu queria o baixo menos roncado, beleza, então a gente vai tirar o ronco dele no contexto. This sweet old town, down my street, run scores of eager souls. Disguised as an ogre black or a prince.
Então quando eu tiro ali um pouquinho da região de 250, 260 Hz, o que acontece é que o baixo ele suaviza. No entanto, ele tende a soar com uma sonoridade um pouco mais plástica, né? Um pouco mais... se fosse um som mais moderno, né, você não ter esse médio grave enfatizado seria uma solução interessante. Mas nesse caso você acaba deixando o baixo até meio sem tempero, né? O tempero do baixo, especificamente nesse contexto, é um pouco desse médio grave meio roncado, tem a ver com o estilo. Mas enfim, é uma solução possível, porque não tem certo e errado na mixagem, você tem que entender o que está fazendo e como você interpreta aquele áudio. Então aqui seria uma opção de você deixar o som mais, vamos colocar mais plástico, mais moderno, mais híbrido, alguma palavra assim. Disguised as an ogre black or a princess white. Né? Mas aos meus ouvidos, o médio grave, ele inclusive é o charme do baixo. Disguised as an ogre black or a princess white. Legal, vou fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, a gente observou que a voz tem o centro de visibilidade nas altas, né? Se eu quisesse, por exemplo, deixar o som da voz um pouco mais velado, né, um pouco mais macio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o centro de visibilidade da voz, reduzir a porção da voz que aparece ali nas altas. Provavelmente vai ser uma regiãozinha de frequências ali, onde a voz aparece com mais proeminência, e quando a gente amacia isso, a sensação é que a voz vai estar mais grave. Olha só que interessante, vamos lá. This eve, as I wander through this sweet old town, down my street run scores of eager souls, disguised as an ogre black or a princess white. From house to house they trick and treat the night. The spirits roam, the spirits roam. Então o que acontece? Se eu tirar um pouquinho da região da voz ali de 8K, onde a voz aparece com um brilho bem acesinho, e tirar um pouco também do reverb da voz, do brilho do reverb da voz, a voz dá uma velada, olha só. This eve, as I wander through this sweet old town, down my street run scores of eager souls. Né? Vamos comparar com o que estava antes, ó. Se eu desligar aqui e voltar, a voz fica mais acesa. This eve, as I wander through this sweet old town, down my street run scores of eager souls. Então é como se ela tivesse o brilho um pouco mais molhadinho, né? Um pouco mais prolongado e tal. Quando a gente faz isso, a gente dá uma secada nela e ela tende a soar um pouco mais veladinha, né? Levemente, obviamente, a gente tem como deixar a voz ainda mais suave, mas é só uma intenção estética. This eve, as I wander through this sweet old town, down my street run scores of eager souls. Ou seja, com pequenos movimentos a gente muda radicalmente a intenção estética e a gente está seguindo uma lógica aqui, tá? Então o que a gente está fazendo é movendo ou reduzindo é como se fosse assim, se fosse uma questão matemática, seria você reduz a área em que aquela voz aparece, a diferença do espectro da voz menos o espectro da música, né? Então, quando você diminui essa área de visibilidade, a voz vai perder essa característica e ela vai para uma outra característica. Ela vai começar a ficar evidente numa outra região, né? Essa que é a grande sacada. Na caixa, a mesma coisa. Igual eu comentei, a caixa aqui, a intenção da caixa nesse exemplo, seria uma caixa mais vibrante, mais sensível aos brilhos também, né? The glowing flame behind the mask, jack-o'-lanterns do not last. Beleza, mas se eu quisesse assim, não, Nando, tá legal a mix, mas eu queria a caixa mais boludona, mais gordona. Então eu consigo ressaltar, né, meio que abrir o centro de visibilidade da caixa para os graves também. Então a caixa vai começar a ter mais proeminência na região dos graves. Olha só que interessante isso. The glowing flame behind the mask, jack-o'-lanterns do not last. Time, it brings
us to that door. We step outside the bones we wore, leave behind the world once more. Então, quando a gente enfatiza essa região da caixa ali, eu botei por volta de 100 Hz, né? Eu fiz com 2 bells ali, um para cima de 125 ali e tal, um pouquinho mais para baixo, por volta de 80 e tal, a gente abre ele, a gente traz esse som de caixa mais boluda, vamos dizer assim, né? Que, obviamente, para música não seria o mais intuitivo, porque a gente acaba meio que botando esteroides na caixa, né? E essa música não precisa de esteroides na caixa. Mas o que eu estou fazendo basicamente aqui é como que eu acendo o centro de visibilidade da caixa numa região mais baixa do espectro também, né? Então, são raciocínios lógicos que você faz que te induzem a ações para mover onde que o espectro de cada coisa vai aparecer dentro do contexto da mixagem, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha sido de ótimo proveito aí. Já já a gente está vindo com a parte 3 dessa série, a matemática do áudio. Se você curtiu, já deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos aí que estudam áudio também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, marca aí para receber as notificações e já já a gente está de volta com mais vídeos. Um grande abraço, valeu!